Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra minha vida toda, minha casa, minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração, dando andamento ao Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos falando sobre Antigo Testamento, fraqueza do homem e o Antigo Testamento. O parágrafo hoje é 1502. Nós estamos caminhando conforme o índice analítico. Nós já caminhamos bastante com a graça de Deus, né? Na ordem alfabética, nós estamos na letra A e em sequência a letra N, que é o Antigo Testamento. Mas como é bom a gente viver cada parágrafo vivido e estudado diante da igreja, diante dos ensinamentos, para que a gente possa viver essa graça. E hoje nós vamos falar sobre a fraqueza do homem. O homem do Antigo Testamento, no parágrafo 1502, vai dizer assim: o homem do Antigo Testamento vive a doença diante de Deus. É diante de Deus que ele faz a sua queixa sobre a enfermidade. Então, aqui já começa dizendo, né, o catecismo, o enfermo diante de Deus. Que o enfermo diante de Deus, ele faz a sua queixa. E nós vamos ver que essa enfermidade está ligada ao pecado. E é diante de Deus que ele faz a sua queixa sobre a enfermidade. E é dele o Senhor da vida e da morte, que implora a cura. Então nós sabemos que o nosso Deus é o Senhor da vida e da morte, por isso que nós automaticamente imploramos. Se nós não soubéssemos, nós não colocaríamos diante de Deus a situação. A enfermidade se torna caminho de conversão, e o perdão de Deus dá início à cura. Olha que interessante, né, irmãos? Então, quantas vezes até você está diante de uma enfermidade, quantas enfermidades estão ligadas ali ao nervosismo, ao ódio, à raiva, à falta do perdão? Quantas enfermidades precisam e necessitam dessa cura, não só física, mas uma cura espiritual, quando a gente não percebe que a verdadeira cura é salvar a nossa alma. E diante da enfermidade faz com que a gente reflita, faz com que a gente analise toda a nossa vida, né? Então, assim, quantas vezes eu já presenciei com irmãos que estavam passando por enfermidades difíceis, que houve reconciliações na família, que houve o perdão, que houve a cura, que houve uma mudança de vida. E mais importante é que essas pessoas se aproximaram de Deus de uma forma tão grande que naquele momento para ela seria assim: a cura é o que buscamos. Mas o relacionamento com Deus deixa a pessoa mais em paz, né? Mesmo diante da enfermidade, ela sabe que com Deus, ela vencendo a enfermidade, ela vai ter um período a mais aqui na terra. Mas ela sabe que se ela enfrentar a morte, ela vai estar diante de Deus. E isso traz a paz no coração, porque essa pessoa se preparou, essa pessoa se colocou diante de Deus conforme tinha que ter colocado. E isso é que nós temos que entender. Para muitos não compreenderão isso. Para muitos vai falar assim: ah, mas quem que quer viver isso? Mas irmão, Lázaro, Jesus reviveu ele, mas depois mataram ele. Então, é uma situação assim: nós não ficaremos para a semente, mas nós temos que entender que a enfermidade que adquirimos, ela vem diante de uma consequência que nós vivenciamos aqui nessa terra. É o que comemos, é o que bebemos, é o exagero, é os vícios, é uma droga, vamos colocar aqui um cigarro. Até na caixinha de cigarro vem escrito, né? Não fume, vem ali, pode te dar o câncer, vem pessoas com câncer. E se eu adquiro o câncer, é culpa de Deus? Não é culpa de Deus. Por isso que o próprio Padre Léo, ele dá um testemunho assim: irmão, você quer pedir minha cura? Pode pedir. Mas eu estou consciente do que eu fiz e que essa enfermidade eu adquiri por minha culpa. Mas eu coloco diante de Deus que seja feita a vontade dele, mas eu estou preparado para estar diante de Deus porque eu quero me reconciliar com Deus.
Amém? Então, neste agir, Israel chega à conclusão que a doença, de uma forma misteriosa, está ligada ao pecado e ao mal que a fidelidade a Deus, segundo a lei, dá à vida. Porque eu sou Laue, aquele que te restaura. Em Êxodo 15, versículo 26. Depois eles vão pegar essa palavra. O profeta entrevê que o sofrimento também pode ter um sentido redentor para os pecados dos outros. Finalmente, Isaías anuncia que Deus fará chegar um tempo para Sião em que toda a falta será perdoada e toda doença será curada. Aqui está falando sobre esse momento que nós já vivemos, que é a presença de Jesus, que cura as enfermidades, que nos perdoa os pecados. E hoje nós vamos estar falando isso no Evangelho do Dia, onde que nós temos na leitura de hoje, em Mateus, que vai dizer para nós isso, que devemos perdoar 70 vezes 7, não uma vez. E o perdão é este que nos reconcilia com Deus, é este que cura o nosso coração, é este que nos coloca numa paz interior. E não tem melhor coisa que essa paz interior. Em Êxodo, capítulo 15, versículo 26, disse-lhe: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto aos seus olhos, se inclinares os ouvidos às suas ordens, e observar todas as suas leis, não mandarei sobre ti nenhum dos males com que acabrunhei o Egito, porque eu sou o Senhor que te cura. Queridos irmãos, nas palavras do Senhor, graças a Deus. Então nós falamos hoje sobre a fraqueza do homem, que é diante da enfermidade, diante da morte, mas nós temos algo muito importante. É a vitória diante da morte. Jesus veio, venceu a morte, venceu o pecado, deu para nós a redenção do pecado, deu para nós a vida eterna, abriu a porta do céu, e ele diz, para Marta e Maria: por que choras? Mesmo que ele não está morto, ele está vivo. Então, diante de Deus, o nosso Senhor, ele apresenta para nós a vida, porque a morte não tem poder sobre Deus, mas o pecado sim. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Então, se eu renuncio o pecado e eu vivo a graça com Jesus, acolhendo a sua palavra, colocando em prática o que ele me pede, eu não morrerei. Como diz Santo Agostinho, se eu não me engano, ele diz assim, que a morte não tem poder sobre ele. Eu tenho aqui o meu diário bíblico aqui, que eu faço dia a dia. Eu coloquei até no final, eu coloco aqui a mensagem, deixa eu ler aqui. Santo Agostinho, ele disse assim, eu até coloquei atrás do meu diário bíblico aqui, que eu sempre leio isso aqui, como um amparo para que todos tenham sempre isso no coração. A morte não é nada. A morte não é nada. Eu somente passeio para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuo sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo, como vocês sempre fizeram. Vocês continuarão vivendo no mundo das criaturas, e eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilize um tom solene ou triste. Continue a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo, o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. Santo Agostinho. É uma mensagem diante da morte, para muitos. Santo Agostinho deixa claro que ele não morreu. Só não está no mesmo local que nós estamos, mas ele está junto com o Senhor. É uma certeza diante da fé da vida eterna. Vamos rezar esse Pai Nosso diante de todas as enfermidades, colocando sim com o coração na presença de Deus, colocando todas as situações, mas confiante em Deus. É um coração confiante aquele que reza, coloca em Deus a sua confiança,
mas coloca também pedindo a paz interior. Que essa paz interior seja a cura maior que nós vamos pedir hoje. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço. Que Deus abençoe.